Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos. Estamos aqui com a palavra abençoada do Senhor que Ele nos deu e nós queremos passar para todos vocês aí uma palavra abençoada do Senhor, porque toda a palavra do Senhor é abençoada. Ela vem com paz, ela vem com luz, ela vem com salvação, ela vem com vida eterna. E essa palavra é uma palavra maravilhosa que Deus nos deu, que nós estamos passando para todos os irmãos que vão assistir, né, essa mensagem. E a palavra de Deus sempre nos traz ensinamento e força. E revelação, e grandes revelações, irmão. Porque eu sempre estou dizendo, a pessoa que não tem uma Bíblia tem que ir lá e comprar uma Bíblia e meditar nela. Né? É fantástico, quando tu medita, ele vai te ensinar, ele vai abrir um entendimento, né? E tu vai ter grandes entendimentos da palavra do Senhor. Vamos lá para Gálatas, né? Hoje. Gálatas 3. Então, o Gálatas 3, né? Ali no... O título de Gálatas 3 inicia assim: fé ou cumprimento da lei? Duas palavras maravilhosas, fortes e simples de obedecer. Fé ou cumprimento da lei? É isso que ele está dizendo, né? Sim. Então, Deus estava falando lá em Gênesis para Abraão, ali que diz, ó. No versículo 8 ali. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, olha aí, os gentios. Já lá no princípio, os gentios, que é toda a humanidade hoje. Que é toda a humanidade. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Já imaginou, irmão? Todas as nações estão benditas através de Abraão. É uma promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis, no princípio. Então, toda a humanidade, os gentios, né, Israel, judeu, todas elas têm o pai Abraão. E todas elas foram justificadas através da fé em Cristo Jesus. Para se salvar é bem simples. É fé, é crer em Cristo Jesus. Então, por isso que eu vou repetir esse versículo de novo, que ele é muito forte e muito poderoso. Ora, 8, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentil é todas as nações do mundo, menos o povo israelita. É aquele povo israelita, é o povo de Deus, né? Que foi constituído lá quando Jacó teve um encontro com Deus. O nome de Jacó era enganador, Jacó enganador. E Deus agora não é mais enganador. Agora tu vai ter Israel. E dali iniciou o povo israelita. Aí então, como Jacó teve 11 filhos, esses 11 filhos são as 11 tribos. E esse povo, né, que foi escravizado lá no Egito, ele foi através de José. José foi para o Egito, né? E lá ele, depois do faraó, era ele que mandava. E esse povo aumentou tanto, que ficou lá no Egito escravo. Então aqui, ó, está dizendo, ó, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentil é toda a população do mundo, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Então, todos os gentios e todo o povo israelita, e todo judeu e todo hebreu, que é o mesmo povo. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, todos nós que temos fé em Cristo, nós somos benditos com o crente Abraão. Porque Abraão creu. Exatamente. Assim como Abraão creu na promessa de Deus, hoje nós temos que crer naquilo que Cristo fez lá na cruz por nós. Crer em Cristo. Exatamente. Então ali vamos para lá para o 3. Gálatas 3:1. Aí o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas: ó insensata Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Só quiseram saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelas obras da fé? Então ele fez uma pergunta para o Gálatas: você recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pelas obras da fé?
Então, nós recebemos o Espírito pelas obras da fé, irmão. Não é pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, todos eles morreram. Quando Moisés tirou o povo do Egito lá, né, aí veio os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos ninguém conseguiu cumprir. Eram 600 mil pessoas que Moisés carregava no deserto. E aquelas 600 mil pessoas, e mais as mulheres e mais os filhos, é um horror de gente. Morreu tudo. Porque na lei ninguém se salvou. Todos morreram. Por isso que ele faz a pergunta. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Só quisera saber isto. De vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelas obras da fé? Pela lei, irmão, não tem. Ninguém recebeu. Pela fé, todos nós recebemos. Quem tem Cristo pela fé tem o Espírito Santo. É bem simples. Tem salvação e vida eterna. É bem simples. Eu sempre repito aquele homem lá da Cruz do Calvário. Ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Jesus, hoje mesmo tu entra comigo. Então, se tu lembrar ele, não interessa o lugar onde tu esteja, não interessa a pessoa que tu é, não interessa para ele, interessa se tu aceitar Jesus como seu legítimo Salvador, tu entra no reino do céu. A carne para nada serve, é o teu espírito que ele quer, a tua parte espiritual. Se tu aceitar Jesus, o corpo de Cristo celestial entra na tua vida e o Espírito Santo entra na tua vida. Tu está pronto para entrar no reino do céu agora. No momento que tu partir daqui, tu entra no reino do céu tranquilo. É isso que diz a palavra. Ali foi 4, né? É. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Ó, Gálatas 5. Aquele que vos dá o Espírito, olha o que ele está dizendo. E que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele faz de novo a mesma pergunta. E muitas vezes a gente está na lei pensando que tem o Espírito Santo. Não tem. Toda aquela pessoa que está na lei, ela está morta. Ela é uma maldição. Toda pessoa que prega a lei, ela prega a maldição. Não sou eu que digo, é a palavra. Agora lá embaixo nós vamos falar. Por isso que ele diz, ó. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagre entre vós, falo eu pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sempre é pela pregação da fé em Cristo Jesus. Porque Jesus nos deu a salvação e a vida eterna. Através da graça dele. Assim como Abraão creu em Deus, olha aí, ó, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. É fé, irmão, é bem simples. Se tu tiver fé em Cristo Jesus, tu entra no reino do céu, tranquilo, não morre mais, não tem mais pecado, não tem mais maldição nenhuma, né? Não tem isso, não existe isso. Ali no 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha aí, é fé só ter fé em Cristo Jesus, entra no reino do céu. Ali o 10. Todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição, ó, viu? Então, todo aquele que prega a lei, o que é lei, Val? Lei é o Velho Testamento. Toda pessoa que prega o Velho Testamento está na maldição da lei. Olha aqui, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, ó. Todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito, ó, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Imaginou? Porque o justo viverá pela fé. Então, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Então não adianta pregar a lei. A lei é uma maldição. E muita gente, igreja por aí prega a lei. E a lei é uma maldição. O que é a lei, Val? A lei é a luta com o diabo. A lei é o dízimo, está lá em Malaquias, na lei. A lei é o pecado. A lei é a morte. A lei não tem salvação. Na graça tem tudo, é pela fé. Então, todos que pregam uma lei, pregam a maldição. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, está aqui dizer, ó. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé. Viu? Mas o que fizeram essas coisas
por ela viverá. Mas ninguém conseguiu viver através da lei, porque todos morreram. Todas aquelas pessoas lá do Egito que Moisés tirou, morreu tudo, ninguém salvou. E olha o que Cristo fez lá na cruz por nós. Olha aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas é a palavra, não sou eu. Fazendo-se maldição por nós. Imaginou? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por isso que eu disse que a lei é uma maldição. A nossa fé tem que estar em Cristo. Exatamente. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, no momento que ele foi pendurado no madeiro, ele estava carregando toda a maldição da lei. Da lei. Que é o pecado, irmão. Que é o pecado da carne. Ele carregou todo o pecado da carne lá. Ele nos libertou. Ele nos deixou libertos de todo o pecado, de toda a injustiça. E só que a gente não sabe que nós não temos mais pecado. Porque se tu tiver pecado, não entra no reino do céu. A igreja não sabe disso. E ela tem que saber. Através de nós, que somos bem simples, né? Através de vocês que estão ouvindo essa mensagem maravilhosa. E olha por que Cristo fez isso ali no 14. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Somos nós. Por Jesus Cristo. Hoje a bênção de Abraão chega em nós através da fé em Cristo. Exatamente. E para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Para que todos nós pudéssemos receber o Espírito Santo. Faz com que a nossa fé cresça em Cristo. Exatamente. E aqui, irmão, tem uma revelação muito grande, né? Que Deus nos deu. Que todo aquele que fala da lei, ele fala da morte. Então, quando a pessoa prega o Velho Testamento, né, ele tem que pregar para o povo judeu. Ele tem que pregar para o hebreu. Ele tem que pregar para o israelita. Não é para o gentil. O gentil não tem lei. Então, isso aí é delicado, irmão. O que as igrejas estão fazendo? Pregando o Velho Testamento para o gentil. Eu gosto sempre de citar... E o gentil não tem lei. Eu gosto sempre de citar que Cristo morreu lá na cruz. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então ele carregou todo... No momento que ele morreu lá na cruz, ele carregou toda a maldição da lei, toda a maldição da nossa carne, toda a maldição dos nossos pecados. Ele carregou todos os nossos pecados. E aí, muitas pessoas ficam crendo nisso. Mas ele ressuscitou. Ele trouxe uma nova vida para nós. Salvação e vida eterna. Através dele ter ressuscitado. E pouca gente fala em que ele ressuscitou. Todo mundo fala que ele morreu lá na cruz. Tudo bem. Mas existe um pós-cruz, que é quando ele ressuscitou, nos trazendo uma nova vida, conquistando para nós a salvação e a vida eterna, através do quê? Da fé em Cristo. É por isso que diz ali em Efésios 2, 1, ele diz, ele vos vivificou. Nos deu vida. Nos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos de pecado. O que é isso? Na lei. A lei é uma maldição. E ele carregou a lei lá na cruz do Calvário. E ele lá na cruz, ele morre com a lei. Ele morre com o pecado. E ele ressuscita no terceiro dia. Então, ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos de pecado, nos quais andaste outrora. Então, Jesus foi perfeito, irmão. Ele nos deu vida e vida em abundância, porque na lei todos morreram. Mas o gentil não tinha lei. É isso que eu quero dizer. O gentil não tem lei. O gentil vivia sem a lei. Veio para o gentil a graça. Veio para o gentil a cruz. Veio para o gentil Cristo. Para a salvação e vida eterna para o gentil. Então eu repito que o gentil não tinha lei, irmão. Não tinha os 10 mandamentos, não era para o gentil, era para o povo judeu. É isso que eu quero dizer, né? Então nós somos salvos através da cruz, através de Cristo. Salvação e vida eterna só tem através de Cristo. Ali não estava no 15. Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula,
nem lhe acrescenta alguma coisa. 16 ali, ó. Ora, a promessa foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Essa promessa que foi feita lá em Gênesis para Abraão, foi feita, né, para o gentil e para todos os povos do mundo. No momento que nós cremos em Cristo, nós recebemos essa promessa. Exatamente, né? E essa promessa e essa fé que a gente tem que ter em Cristo Jesus é a salvação e a vida eterna. O pecado não existe mais, irmão. Não olha para o pecado, não olha para a condenação, não olha para aquilo que está te acusando. Não existe mais. Entrega para Cristo isso aí. Ele já carregou lá na cruz do Calvário toda a condenação, toda a amargura, todo que tipo de pecado. Não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. No 17, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, no caso, olha aqui, quando é que veio a lei? Que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma que venha a abolir a promessa. O que é isso, Walter? A lei de Abraão a Moisés veio 430 anos após. Depois de Abraão veio essa lei. E essa promessa foi feita para o gentil, por isso que eu estou dizendo, vou repetir. Foi feita essa promessa para o gentil através de Abraão. A lei foi feita para o povo de Israel, não para o gentil. Por isso que eu digo que quem prega a lei não pode pregar para o gentil, tem que pregar para o povo israelita. Então, a pessoa que prega para o gentil, ela prega errado, porque a lei não é para o gentil, a lei é para o povo judeu, para o povo de Israel. Então veio essa promessa 430 anos antes e não aboliu ela. Realmente não aboliu. E ali confirma essa promessa, ó, no 3:26. Todos vós sois filhos de Deus. Olha aí. Através do quê? Dessa promessa que Deus fez a Abraão. Abraão. Hoje, pela fé, todos nós, fé em Cristo, todos nós somos filhos de Deus, tanto gentil como judeu. Em Cristo Jesus. Ó, todos vós somos. A palavra está confirmando. Exatamente, né? Pois todos vós fostes batizados em Cristo. Ó, vos revestiste de Cristo. Desta forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. É isso que a fé veio nos trazer. E a minha diz, todos sois descendentes de Abraão, tanto o gentil, como o judeu, como o hebreu, como o israelita. Todos. No momento que tiver fé em Cristo, muda tudo. Acaba a lei. Mas nós temos que abolir a lei. A lei é uma maldição. Está escrito aqui. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora Cristo veio cumprir a promessa. Exatamente. Ali agora nós vamos... E hoje, através da fé, nós recebemos salvação e vida eterna. Agora vamos para o Gálatas 5, né? Gálatas 5. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Nós temos libertos, irmão. Nós temos livres. Estais, pois, firme e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. O que é jugo da escravidão? Da lei, do Velho Testamento. Não olhe o Velho Testamento. Não, o Velho Testamento vai te matar. É a lei. Então, por isso que Cristo nos libertou da lei. Não existe mais o Velho Testamento. Acabou, irmão. Pode estudar aí? Pode, não tem problema, mas não pode pregar. A pregação mata. Então, todo aquele que prega a lei é uma maldição. Está escrito aqui, é maldição. Não eu que estou dizendo. Está aqui, até vou repetir de novo. Pegar a graça em Cristo. Exatamente. Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Está lá em Gálatas 3:13. Ele nos resgatou da maldição da lei. Então, a lei, irmão, tem que abolir ela. Aí nós estamos no 1. Cristo libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firme e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Ali no 6, né? Isso. Pois, em Cristo Jesus,
Nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Tu viu? Não O tem que valor. importa é a fé que opera pelo amor. É amor fé. de quem? De Cristo. É só ter fé em Cristo Jesus. Não precisa ter outras coisas, irmão. É fé em Cristo. Aí não pode inventar outras coisas. É bem simples a salvação e a vida eterna. Eu sempre digo, tendo fé em Cristo Jesus, entra no reino do céu. Entrega a tua vida para Cristo, entra no reino do céu. É bem simples. Aí, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão. O que é circuncisão, Val? É o povo de Deus que fazia a circuncisão. Fazia como é que se diz? Circuncidava o povo. Para dizer que aquele povo era de Deus. Que o povo era uma marca que mostrava que aquele exatamente. povo era de Deus. Então, hoje, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Não tem valor. Nenhum tem valor. Tanto a pessoa que é marcada e aquela que não é marcada não tem valor nenhum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Quem é o amor? O amor é Cristo. É fé em Cristo Jesus. Ali no 6,8, Gálatas 6,8, o que semeia na sua carne, olha aí, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aí, o que é isso? O que semeia na lei, exatamente, ceifará a corrupção. E o que semeia no Espírito, na fé, em Cristo Jesus, ceifará a vida eterna. É bem simples, irmão. Bem simples. E ali, para terminar, temos aqui o Romanos, irmão, ali, 10. 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. É a da fé, irmão. Não é da lei, é da fé. 9. Se com a tua boca confessares a Jesus, vocês viram que a fé toda tem que ser colocada em Cristo. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou. Lembra que eu falei aquela hora, que eu gosto muito de citar? Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Bem simples a salvação, irmão. Bem simples. Uma coisa simples. Eu não posso crer só na morte dele. Eu tenho que crer também que ele ressuscitou. Exatamente. Trazendo salvação e vida eterna para toda a humanidade. Vamos repetir o 9 aqui, ó. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Bem simples, irmão. Cada um de nós temos que confessar. Exato. Fazer essa confissão. Se com tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É bem simples uma salvação. A pessoa que está lá no asilo, está no orfanato, está no avião, está andando, deu um problema, deu problema de doença, confessa a Cristo. Pronto. Já tem salvação e vida eterna, tu não morre mais. A carne, eu sempre estou dizendo, vai lá para o cemitério todo mundo, porque a carne já é morta. A carne já é morta, irmão. Não tem. Porque quando tu dorme, o teu espírito sai andar, tu sonha e teu espírito sai. E a carne fica lá na cama mortinha. Aí o teu espírito volta e acorda ela. E aí ele vai caminhar. Mas é o espírito que faz ela andar. Aí no final diz assim, ó. 10. Pois com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz a confissão para a salvação. Exatamente. Essa foi a palavra que deu Deus para toda a humanidade. Para todos aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor. Irmão, pode passar essa mensagem que não é nossa. Pode compartilhar, pode escrever. Pode, porque essa mensagem não é nossa, irmão. Essa mensagem é do Senhor. E aquilo que tu fizer, tu está fazendo para o reino do céu. Ajuda o teu familiar, o pai, a mãe, o vizinho, a vizinha, o parente. Aquelas pessoas que estão precisando de salvação e vida eterna. Manda essa mensagem. Porque tem muitas pessoas que a gente nem imagina que uma palavra de Cristo pode mudar a vida dela. Levanta ela, muda aquela situação. A gente pode nem conhecer aquela palavra, aquela pessoa. Exatamente. Mas se nós compartilharmos, se nós divulgarmos a palavra de Deus, quantas pessoas que a gente nem conhece que vamos estar ajudando? Exatamente. Em Cristo Jesus. Essa foi a mensagem. Amém, amados? Amém. Deus abençoe a todos. Um excelente fim de semana e uma excelente semana para todos. Abraço.